Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão animados? Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso segundo domingo, amém? Nosso segundo domingo de janeiro. Vamos ministrar a palavra, né? Como nós já falamos durante todo o mês de janeiro até chegar a primícias de fevereiro, sobre o tema, né, do ano que Deus nos entregou, amém? Então, a palavra de hoje se chama Crescendo Firmes em um Sistema Caído, amém? Crescendo Firmes em um Sistema Caído. O impactante é só o nome mesmo. A palavra é tranquila, né? Só o impacto é o nome para criar um impacto. Você fica, o que é isso? A Tatiana ainda botou lá uma arte maneira da árvore crescendo em cima dos entulhos, né? Umas paradas meia doida, apocalíptica. Mas glória a Deus. Vamos começar lendo, para podermos orar, Filipenses 2, versículo 5, a partir do versículo 5. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Tende vós esta maneira de pensar, que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante de homens. E sendo encontrado em figura de homem, humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou extraordinariamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para qual esse nome, no nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Repita comigo: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo dia de hoje. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, mais um dia diante da tua presença, Senhor, para aprender do seu coração, aprender tudo aquilo que está diante de ti, Senhor. Que o Senhor possa revelar a nós a sua palavra, que o Senhor possa, Senhor, trazer a sua palavra de vida e nos preencher por completo, Senhor. Que possamos, Senhor, nos render, Senhor, diante de ti, diante da tua majestade, Senhor. Rendemos, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, rendemos todo o nosso entendimento, Senhor. Abrimos mão de todo o pré-conhecimento estabelecido em nós, para que o Senhor tome forma em nós, para que o Senhor venha nos aperfeiçoar mediante, Senhor, a tua face, a tua palavra, a tua graça, a tua bondade, o seu amor, meu Pai. Que possamos ser edificados em ti nesse dia, Senhor. Que possamos sair daqui cheios da tua presença, Senhor. Que possamos sair daqui cheios, Senhor, da sua verdade. Que a sua verdade seja o fundamento em nós, Senhor. Que a sua vida, Senhor, cresça. Esse é o ano, crescer, meu Pai. Então que possamos crescer diante de ti, Senhor. Nos alimentar da tua palavra, Senhor, que é o nosso sustento, Senhor, que é o nosso verdadeiro nutriente, meu Pai. Colocamos, Senhor, a vida de cada um que chegou aqui, Senhor, para que o Senhor possa tomá-los por inteiro. Tira toda a distração de nossa mente, de nosso coração, que possamos estar voltados, Senhor, para a sua palavra. Que a sua palavra, Senhor, fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu quis começar a palavra com essa afirmação de Filipenses 2, dizendo que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo não vai ser o Senhor, Jesus Cristo não vai se tornar o Senhor, Ele é o Senhor, amém? Isso é uma verdade absoluta, né? Não só para nós, mas uma verdade absoluta para toda a terra. Jesus Cristo é Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é Senhor de todo o céu. Jesus Cristo é Senhor de tudo aquilo que está debaixo da terra. Vocês estão entendendo? Diga amém.
E nós precisamos entender aquilo que o Evangelho está falando conosco, porque a comunicação da mensagem do Evangelho, ela precisa ser efetiva, amém? A comunicação da mensagem do Evangelho tem que ser efetiva, porque nós fomos chamados por Deus para essa geração, para comunicar a mensagem do Evangelho, amém? Então essa comunicação precisa ser efetiva, e para essa comunicação ser efetiva, eu tenho que ter entendimento daquilo que eu estou falando, amém? Eu tenho que ter entendimento daquilo que as Escrituras estão nos revelando, amém? Para comunicar a mensagem do Evangelho, né, nós temos que ter entendimento, entender, sem que a gente venha diluir a verdade do Evangelho. E nós temos que fazer com que esse Evangelho seja entendido por todos, amém? Não basta só eu e você entendermos o Evangelho, mas quando você for falar desse Evangelho, ele precisa ser entendido, amém? Sem que você venha diluir esse Evangelho em água, né? Sem que você tenha que ficar trazendo, né, uma facilidade, ou assim, né, uma água com açúcar. Não é isso, não é colocar água com açúcar para ficar mais gostosinho, né, de tomar, de descer a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho tem que ser comunicada, a verdade tem que ser dita, mas todos precisam entender aquilo que nós estamos falando, amém? Para que se torne eficaz o Evangelho, para que o Evangelho seja eficaz para todos aqueles que estão ouvindo. E isso é importante para que o Evangelho seja proclamado. O entendimento daquilo que nós estamos falando, o entendimento das outras pessoas que estão ouvindo é necessário para que a proclamação do Evangelho possa ser uma realidade para aqueles que estão ouvindo, amém? Para que a verdade, a realidade do Evangelho seja uma realidade para aqueles que ouvem. Então nós temos que conectar todos aqueles que ouvem o Evangelho, amém? Nós temos que conectar as pessoas a essa verdade, conectar as pessoas a essa realidade. E eu só consigo me conectar naquilo que eu entendo, amém? Eu só consigo estar conectado quando aquilo que eu estou ouvindo, né, se torna uma verdade, se conecta ao nosso espírito, se conecta dentro de nós. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, como diz lá em Hebreus 4:12, vai falar que a palavra de Deus tem poder em si mesma, né? Hebreus 4:12 vai falar que a palavra do Senhor tem poder em si mesma, e ela é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 fios, amém? Então, você pode falar assim: ah, pastora, mas se a palavra, ela tem poder em si mesma, eu não tenho que fazer nada. Não é isso, a palavra tem poder em si mesma, amém? O Evangelho, a palavra do Senhor tem poder em si mesma, ela é mais cortante do que espada de 2 fios, separa a alma do espírito, discerne, né, o homem, o interior do homem. Porém, isso não remove a nossa responsabilidade de transmitir a mensagem de Cristo de uma forma adequada. Não é porque a palavra tem poder em si mesma que é removido de nós, a igreja, o corpo de Cristo, de comunicar de forma adequada a nossa responsabilidade de transmitir a mensagem de Cristo de forma adequada, de acordo com o momento, de acordo com o lugar, de acordo com a circunstância e de acordo com as pessoas que estão ouvindo, amém? Então há uma responsabilidade sobre a igreja de transmitir o Evangelho do Senhor, de transmitir que Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a terra, sobre todo o céu e tudo aquilo que está debaixo da terra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Há uma responsabilidade da igreja de transmitir o Evangelho de forma eficaz, de forma adequada. Então, eu creio que tudo aquilo que nós já aprendemos, né, ao longo de todos os anos dessa casa, do ano passado principalmente, né, e tudo aquilo que já foi ministrado sobre nós desde a virada do ano, o nosso último domingo, né, tudo isso que nós temos vivido, passado, aprendido, tem que nos levar a um nível maior do que a emoção de receber a palavra, mas a um momento de reflexão, amém? A palavra não é liberada sobre nós para nos emocionar, mas para nos fazer refletir, amém? Para nos fazer refletir o nosso lugar, a nossa posição, como nós nos encontramos enquanto igreja, como nós nos encontramos dentro da nossa responsabilidade de administrar tudo aquilo que Deus tem dado a nós, tem revelado a nós, diante da medida de cada um, amém? A palavra em 1 Pedro 1, 18 e 19,
Estou dando a referência, depois se vocês quiserem ler tudo. Vai falar que Cristo nos resgatou pelo seu precioso sangue. A palavra em 1 Pedro 1, 18 e 19 vai dizer que não foi ouro nem prata, não foi nada disso que comprou a nossa redenção, mas aquilo que nos resgatou foi o precioso sangue do Cordeiro, amém? O precioso sangue de Jesus nos resgatou. Mas, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o impacto disso vai muito além de nos salvar. Nós temos que elevar o nosso nível de entendimento para que a gente possa, como eu falei, de forma adequada, expressar a verdade e conectar as pessoas a essa verdade e essa realidade. Então, quando a palavra diz que Cristo nos resgatou com o seu precioso sangue, né, com o sangue do Cordeiro, o impacto disso vai muito além de nos salvar, né? Vai muito além do perdão dos nossos pecados, porque apesar de nós nos remetermos ao sacrifício de Cristo, né, a algo que nos beneficiou e nos beneficiou, amém? Apesar de nos remetermos a esse benefício do sacrifício de Cristo na cruz, que beneficiou a minha vida, a sua vida, que trouxe benefício ao indivíduo, nós temos que olhar o sacrifício de Cristo com uma outra perspectiva, amém? Nós temos que olhar o sacrifício de Cristo de uma outra plataforma, como está lá em Colossenses 1, 15 ao 21, que vai falar, né, que Cristo é o Senhor de tudo. Colossenses 1, 15 vai dizer que Cristo nos resgatou, mas nesse momento agora, em Colossenses vai nos revelar que Ele nos resgatou, mas Cristo é o Senhor de todas as coisas. Então não adianta só você olhar o sacrifício da cruz como algo que beneficiou o indivíduo, beneficiou a minha vida e a sua vida, mas o sacrifício de Jesus na cruz colocou Cristo como o Senhor de tudo. O colocou como o Senhor sobre todas as coisas, como nós lemos em Filipenses, amém? Não há nada maior do que Ele, não há nome maior do que o dele, no céu, na terra e nem debaixo da terra. E a verdade é que todo joelho vai se dobrar a esse senhorio, amém? Não é algo que pode acontecer, não é uma probabilidade, é algo que está decretado e para Deus já aconteceu, amém? Então entenda, Colossenses vai colocar Cristo, vai mostrar Cristo não só como o resgatador, o salvador da minha vida, da sua vida como indivíduos, mas vai declarar que esse sacrifício, que esse lugar onde Deus colocou o seu Filho, o colocou como o Senhor de tudo, amém? Então a salvação não é só sobre o indivíduo, mas é sobre toda a criação, amém? Quando Ele se tornou o salvador de tudo, quando Ele se tornou o Senhor de tudo, né? Isso inclui toda a criação. Então Ele agora é Senhor sobre toda a criação. Quer dizer que o resgate, a obra da cruz alcançou não só o indivíduo, não só a minha vida e a sua vida, mas alcançou toda a criação de Deus, amém? Nos levando a entender que não é só sobre pessoas serem salvas, mas sobre também os sistemas serem afetados. O mundo é afetado por essa salvação, amém? As nações são afetadas por essa salvação. Os sistemas são afetados por essa salvação. Toda a criação é afetada, né? Dentro dessa salvação. Então não diz respeito apenas a pessoas, ao indivíduo, diz respeito a tudo. Então tudo tem que ser afetado por essa obra da cruz, amém? O resgate, o preço que foi pago, a palavra vai dizer lá em Mateus que Ele comprou toda a terra, amém? Ele compra toda a terra, então engloba todos os sistemas, todas as nações, todo mundo foi afetado, amém? Por esse sacrifício, por essa obra, por esse resgate. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então todos foram afetados pelo Evangelho de Cristo. Os sistemas, as nações, o mundo, ele foi afetado pelo Evangelho de Cristo, pelo seu reino. E quando nós declaramos em Filipenses 2:11, como também em Atos e ao longo de todo o Novo Testamento, que Jesus Cristo é o Senhor, isso é uma mensagem revolucionária. Você declarar que Jesus Cristo é o Senhor não é uma frase de caminhão, amém? Não é para você ficar estampar numa blusa, Jesus Cristo é o Senhor, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é uma estampa de camiseta, amém? Jesus Cristo é o Senhor, é algo que veio revolucionar a terra. Veio revolucionar o mundo e os sistemas, amém? Dentro do contexto que eles viviam e que nós vivemos até hoje, né?
Por quê? Porque quando Jesus nasce e se começa a declarar que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor da terra, que Ele é o Messias, o enviado de Deus, né? Que Ele é o Senhor, que Ele se compara ao próprio Deus, e o povo vai lá, quer bater nele, apedrejá-lo, porque Ele se compara ao próprio Deus. É uma mensagem revolucionária. Por quê? Porque naquela época, no contexto no qual Jesus nasceu, né, Roma tomava conta de tudo, amém? Então havia um governante, né? Na era de Jesus era Herodes. Após Cristo, né, se tornou a era dos Césares, né? Que César não é um nome, é um título, amém? Do império. Então, dentro dessa época, César era o senhor de tudo. Quando os apóstolos começam a pregar desde Atos, César era o senhor de tudo. Ele era adorado, havia adoração a César. Todos tinham que dizer que César era o Senhor, amém? César era o Senhor da terra. Então, quando começa a espalhar um evangelho, a comunicar um evangelho dizendo, não, César não é o Senhor de toda a terra, Cristo é o Senhor de toda a terra. Começa a se espalhar uma mensagem, né, sobre toda a terra, no qual, né, vai mostrar que agora não é mais César. Você não tem que mais ir nos lugares e adorar a César. Você não tem que render a sua adoração a César. Que agora há um Senhor que morreu pela minha vida, pela sua vida, para resgatar a criação. E que agora Jesus Cristo é o Senhor. Então todo o sistema, todo o império foi afetado por que pode parecer uma simples declaração. Pode parecer uma simples declaração, como eu falei nos dias de hoje. Você vem, né, na faixa de carro, vem adesivo, vem camiseta. Mas essa mensagem, Jesus Cristo é o Senhor, ela veio revolucionar um sistema, amém? Ela veio derrubar um império. Vocês estão entendendo? Diga amém. Essa mensagem vem para derrubar impérios, derrubar sistemas, derrubar governos, para que eles possam entender que só há um Senhor sobre a terra. A eficácia da palavra do Evangelho, ela não mudou. Então, nós temos que recordar de forma integral a responsabilidade desse Evangelho. E recordar a integralidade do Evangelho é você recordar que isso não se trata de mim, não se trata de você, não se trata apenas de pessoas. Quando os apóstolos, os discípulos de Jesus começaram numa grande comissão, eles tinham a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho, amém? A todas as pessoas, a todos os lugares, evangelizando, resgatando as pessoas das trevas para a luz, anunciando as boas novas, amém? Essa era a mensagem do Evangelho, anunciar sim a Cristo, anunciar as boas novas, anunciar que Jesus Cristo era o Senhor, anunciar, né, a mensagem do testemunho da obra do Senhor, até que Cristo fosse crescendo em todas as pessoas, que Cristo fosse aumentado, né, em cada parte da terra no qual essa mensagem chegava. Mas uma outra responsabilidade que a grande comissão dos discípulos de Cristo também tinha era de trazer a realidade do céu para a terra. A outra grande responsabilidade da comissão dos discípulos de Jesus era trazer essa realidade dos céus para a terra, né? Levando essa realidade onde a vontade de Deus é estabelecida, onde do querer de Deus é feito, onde Jesus Cristo é o Senhor e reina. Não só para as pessoas, eles tinham a responsabilidade de trazer isso como realidade para a cultura do meio, amém? De estabelecer culturas dos homens, estabelecer uma cultura do reino, a cultura de Cristo, estabelecer essa realidade de Cristo como governante, como Senhor, dentro da política, dentro da educação, dentro da arte, amém? Não se tratava apenas do indivíduo, se tratava de Cristo encher todos os lugares, amém? Todas as esferas tinham que ser, né, vou chamar assim, né, mas contaminadas de uma boa maneira de Cristo, amém? E nós temos que, como igreja, tomar a Escritura, tomar a palavra de Deus e ao mesmo tempo saber daquilo que se passa no mundo. Nós temos que parar de olhar só para nós
E temos que, ao exemplo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, aprender a olhar todas as esferas do mundo, olhar todas as esferas, de modo que você tem que saber aquilo que acontece no mundo, amém? Aquilo que acontece à nossa volta, aquilo que acontece além do nosso individualismo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Eu creio que tudo que aconteceu ano passado na política deu uma sacudida no brasileiro, amém? Deu uma sacudida na igreja para que ela pudesse olhar para fora das quatro paredes, para que ela pudesse olhar além do seu próprio umbigo, né? Além dos seus próprios interesses, entender que tem um mundo que está caindo, um sistema que está caído, que precisa ser, né, cheio de Cristo, amém? Que precisa ser transformado por Cristo, que precisa que Cristo entre e mostre a verdade de todas as coisas, que Ele é o Senhor. Então a igreja, né, eu creio que grande parte da igreja estourou uma bolha no qual ela vivia, que olhava para si mesmo. E nós temos, né, na responsabilidade daquilo que Deus nos entregou nesse ano, de crescer. Mas não vamos crescer apenas dentro da igreja, amém? Nós temos que crescer fora da igreja, crescer em todos os lugares, levar essa verdade do evangelho, da salvação, do resgate, da reconciliação. Que a própria palavra diz que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Ele não fala que reconciliou consigo mesmo o indivíduo, ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Então o mundo precisa acordar, amém? Que apesar de ter muitas doutrinas, muitos sistemas, muitas culturas, há apenas um sistema do reino, há apenas uma cultura do céu, há apenas um Senhor Cristo, amém? E nós precisamos manter esse evangelho na ponta da língua, estar preparados, porque a eficácia do nosso evangelho, daquilo que nós entendemos, vai fazer com que as pessoas consigam alcançar e entender ou não aquilo que nós estamos comunicando. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque a partir do momento que a nossa comunicação ela é eficaz, há transformação, amém? Há transformação na vida das pessoas. Apesar de nós não sermos desse mundo, nós estamos nesse mundo, amém? Nós não somos desse mundo porque entendemos que fomos resgatados por Cristo, vivemos pelo Espírito, mas nós estamos nesse mundo. O nosso pensamento, a nossa identidade, a nossa maneira de ver não é desse mundo, mas a nossa maneira de pensar, mas a nossa maneira de viver tem que impactar o mundo que nós estamos. Nós temos que impactar o mundo que nós estamos, né? A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo, né, de viver é diferente. Então nós temos que levar e impactar o mundo com essa diferença, amém? Com essa nova vida, com essa transformação de mentalidade, que não pode mais ficar presa em quatro paredes, né? Como nós estamos falando desde a virada do ano, é tempo de crescer, amém? É tempo de produzir, é tempo de aumentar Cristo, de expandir o reino, mas isso não é feito dentro de quatro paredes, isso é feito lá fora, amém? O mundo precisa desse impacto, os sistemas caídos precisam desse impacto, amém? As pessoas que estão perdidas precisam desse impacto, dessa verdade, dessa realidade. Você não pode pegar uma verdade e guardar só para você, amém? Se você entende que são as boas novas, que essa é a verdade, né, sobre todas as coisas, essa verdade precisa ser falada, amém? Essa verdade precisa ser comunicada a todos. E como nós falamos semana passada e na virada do ano, a igreja tem que ser a bandeira de Cristo sobre o mundo, amém? A igreja tem que ser o padrão, o estandarte, o modelo de Cristo que o mundo vai ver. O mundo precisa ver que há um padrão, que há um modelo, que há uma estrutura. E você pode falar, ah, pastora, mas a palavra vai dizer que o ímpio tem que continuar sendo ímpio, né? As coisas vão piorar, sim, mas a palavra também diz que o justo vai continuar sendo justo. Então isso quer dizer que nós temos que continuar crescendo, nos movimentando, expandindo, né? A palavra não diz permaneça como estás e espere Jesus voltar, não. Nós somos agentes transformadores dessa terra, amém? Não é porque o mundo vai piorando que você vai ficar no seu canto sem fazer nada. É a nossa responsabilidade levantar um padrão, um modelo para que o mundo veja
que naquele lugar há vida, que naquele lugar há salvação, que naquele lugar há descanso, que naquele lugar tem a verdadeira vida de Cristo, amém? Um lugar de transformação. Então nós temos que nos levantar como modelo para o mundo, para um sistema que está caído. Por isso que nós temos que recobrar qual é a visão integral do Evangelho. E o Evangelho inclui o indivíduo, né? Inclui a nossa vida, inclui a salvação da nossa alma, do nosso corpo, amém? Do nosso espírito, mas ao mesmo tempo inclui os sistemas, inclui a economia, inclui a educação, inclui a política, inclui as artes, inclui o comércio, inclui todas as coisas. Quando ele morreu pelo sacrifício e comprou o mundo com o seu sangue, isso inclui tudo aquilo que há no mundo, amém? Não só pessoas, mas toda a criação. Vocês conseguem entender isso, igreja? Mas a igreja, quando entende sobre criação, acha que está falando apenas do homem, apenas do indivíduo. Mas ele morreu por tudo aquilo que foi estabelecido, por tudo aquilo que foi criado, amém? Havia um sistema estabelecido quando Jesus nasceu, e ele veio para quebrar aquele sistema. Ele veio para romper com os paradigmas daquele império. Ele veio para romper os sistemas daquela terra. E nós esquecemos que Cristo veio confrontar um sistema político, um sistema religioso, e agora usamos o sacrifício de Cristo só para resgatar pessoas, e deixamos de lado o sistema, deixamos de lado a política, deixamos de lado a economia. Mas Jesus veio contra tudo isso, ele veio combater tudo isso, ele veio pressionar tudo isso. Ele incomodava todas as esferas, ele incomodava a política, ele incomodava a economia, ele incomodava tudo. Ele incomodava a religião. Só que agora a igreja está assim: eu não quero incomodar ninguém, eu só quero aqui salvar pessoas. Não, nós somos chamados para incomodar mesmo. Incomodar ao ponto das pessoas verem, né? Nossa, mas ele tem razão, tem diferença ali, a vida ali é diferente. Nós fomos chamados para ir de encontro a tudo aquilo que não é Cristo. Chegou a hora da igreja sair da sua conformidade, amém? A igreja ficou muito quieta, muito conformada com tudo aquilo que foi passando ao longo do tempo, com as perseguições, com as dores, né, sobre a igreja. Mas a igreja de Cristo não foi feita para recuar, amém? A igreja de Cristo que permanece parada, a igreja que permanece na sua zona de conforto, a igreja que fica e vive de uma forma passiva, ela não consegue ir contra as trevas. As trevas só não prevalecem sobre uma igreja que avança. Uma igreja que para, as trevas vão avançando e uma hora engole ela. Nós temos que estar à frente, amém? Temos que avançar à frente. Temos que estar à frente de tudo aquilo que eles colocam à mão. Nós temos que estar lá, amém? Chegou da igreja causar um impacto nessa geração, causar um impacto nesse mundo. E começa aqui, começa aprendendo aqui. E você vai aplicar isso dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus amigos, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, no seu bairro. Você não começa, né, querendo, não, vou falar para todas as nações. Não, começa na sua casa, na sua vizinhança, onde você mora. Mas tem que começar a impactar, amém? Tem que começar, né, não uma revolução, mas dar continuidade à reforma. A igreja constantemente é reformada, constantemente ela cresce, constantemente ela amadurece daquilo que Cristo veio estabelecer, amém, igreja? E nós temos que nos perguntar: qual é a agenda de Deus? Qual é a agenda de Deus para esse mundo? Qual é a agenda de Deus, né, para o Brasil? Qual é a agenda de Deus para as nações? Qual é a agenda de Deus para os sistemas? Porque a igreja tratou por muitos anos esse assunto com indiferença. Por muitos anos foi tratado com indiferença. Porque a igreja pensou assim: eu já estou salvo mesmo, eu já conheço a Cristo. O que importa, né? O mundo vai acabar mesmo, né? Jesus vai mandar lá o fogo, o enxofre, né? Então, o
mundo vai acabar, vai fazer de um novo céu e uma nova terra, glória a Deus, aleluia, eu vou estar no novo céu e na nova terra. Então a igreja se tornou egoísta, individualista, tudo aquilo que não é Cristo. Então nós temos que parar com essa indiferença. Então nós precisamos nos preparar. Por conta dessa indiferença, a igreja parou de se preparar. Por conta dessa indiferença, você não estuda, você não busca se ressaltar. Por conta dessa indiferença, pastores de púlpito, levou você a achar que você não precisa estudar, que você não precisa trabalhar, que você não precisa desenvolver, que você não precisa fazer uma faculdade, que você não precisa crescer, que você não precisa fazer diferença na sociedade, porque o céu é o nosso lugar. Pregando o evangelho que não é Cristo. Porque se o céu fosse o nosso lugar, ele não tinha vindo para a terra, não ia reinar na terra e não ia fazer da terra a sua morada. Ele puxava, sobe aqui, vamos fazer uma festa aqui em cima. Mas a ignorância, a falta do conhecimento, a falta da revelação da verdade fez a igreja se tornar indiferente a um mundo que Cristo veio resgatar. Então, foi ensinado para a igreja que ela não precisava se ressaltar na sociedade, e a igreja se tornou acomodada, improdutiva, ineficiente. A igreja se tornou ineficiente frente a um sistema caído. Ela se tornou improdutiva frente ao sistema caído dessa terra. Ela se tornou, acomodada. Ela se tornou medíocre no seu pensamento. Porque na cabeça da igreja, estou falando como um todo, amém? Ela se tornou medíocre no sentido de, não importa o que aconteça, eu já conheci Jesus, eu estou salvo, glória a Deus, aleluia. Problema deles, se não querem. Mas na verdade, esse pensamento só se tornou medíocre, caído, mais caído que o próprio mundo. E a igreja tem que acordar. A igreja tem que acordar para a realidade de Cristo, para a verdade do Evangelho, para sair do seu individualismo, que a salvação não só nos diz respeito a mim e a você, mas diz respeito a toda a criação, a todo mundo, a tudo aquilo que Cristo veio combater. Nós temos que estar prontos para combater. Temos que extinguir de nós a mentalidade irresponsável. Porque Deus nos fez administradores no mundo do que vivemos. Ele nos tornou administradores de tudo aquilo que há nessa terra. Ele nos fez administradores não só de pessoas, amém? Não só de vidas. Ele nos fez administradores de tudo aquilo que é dele. E essa terra é dele. Então nós temos que aniquilar a nossa mentalidade irresponsável. Nós fomos chamados sim para administrar os mistérios de Deus, isso é ótimo. Nós fomos chamados sim para administrar os assuntos eternos, isso é maravilhoso. Nós somos chamados para administrar a igreja de Cristo, glória a Deus. Que a palavra vai dizer que é a coluna e o baluarte da verdade, mas também fomos chamados para administrar o mundo em que vivemos. Também fomos chamados para administrar a geração que nós estamos. E nós esquecemos que o sangue de Jesus veio também para redimir esse povo, redimir esse sistema, redimir essas nações, para que tudo se renda ao seu senhorio. A palavra é bem clara em Filipenses 2. Que toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, amém? Todos vão se render, tudo que há no céu, tudo que há na terra e tudo que há debaixo da terra, tudo é dele, tudo está debaixo do seu senhorio, e nós precisamos acordar o mundo a respeito disso. Precisamos acordar a igreja que dorme, acomodada e medíocre, que ela não foi chamada para ser irresponsável, ela não foi chamada para administrar só as coisas celestiais, o sobrenatural, para ficar aleluiada. Ela foi chamada para administrar os assuntos dessa terra. Nós temos que avançar,
para que o reino do Senhor cresça. Nós temos que avançar para que Cristo aumente sobre toda a terra, para que Cristo aumente sobre os sistemas desse mundo. Porque, deixa eu falar uma coisa, que eu sei que nós falamos 20 vezes, mas eu vou falar 21. O reino é aqui e é agora. Você não pode ficar esperando Jesus voltar para fazer alguma coisa, para reinar, para estabelecer um governo. Quando Jesus voltar, já vai estar estabelecido. Nós temos que nos manter firmes no crescimento desse reino. Temos que nos manter firmes diante dos sistemas, da política, de tudo aquilo que está caído e corrompido, e trazer a ordem em Cristo novamente. Nós temos que fazer a nossa parte para que Cristo volte e governe sobre a terra. E trancado em 4 paredes, isso nunca vai se tornar uma realidade. Trancado em 4 paredes, isso nunca vai ser uma realidade no nosso meio. Nós não podemos rejeitar a responsabilidade de ser sal e luz. É muito bonito, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Cadê sendo sal da terra? Só se for da terra que te rodeia, né? Mas ser sal da terra é de toda a terra. É onde você pisa, é onde você mora, é onde você vai, é onde Deus te enviar. O que é sal da terra? É você trazer a realidade de Cristo. É você dar um gosto, né, para aquilo que já está sem gosto. Para você trazer vida aonde não tem vida. Para você mudar as circunstâncias daquilo que está estabelecido. Trazer uma nova realidade. Não adianta você pegar os versículos bíblicos para você se autoexaltar. É para você pegar os versículos bíblicos e trazer isso uma realidade sobre a terra. Os versículos bíblicos não são para nossa exaltação, para você ver, como eu sou bom, como eu sou importante, como Jesus me deu tudo. Ele te deu tudo para quê? Para que você possa administrar sobre a terra, para que você possa usar daquilo que é Ele sobre essa terra, para que você possa transformar esse mundo. Chega de uma igreja que só quer saber da sua própria vida. Nós estamos aqui para viver a vida de Cristo, para dar continuidade a tudo aquilo que Ele veio estabelecer. Não podemos nos acomodar e esperar que Cristo volte para você fazer a sua parte. Sabe por que você não pode esperar Jesus voltar para você fazer a sua parte? Porque vai ser tarde demais. Quando Jesus voltar e você resolver fazer a sua parte, você já não vai poder fazer mais nada. Porque você foi chamado para fazer a diferença agora. Você foi chamado para estabelecer o reino agora. Você foi chamado para transformar agora. Você foi chamado para mudar realidades agora. No tempo que você vive, no tempo que você nasceu. Esse é o seu tempo. Esse é o seu momento. Do dia que você nasceu até o dia que você morrer. Esse é o seu momento. Independente da sua idade, independente do seu tempo, independente do tempo que você tem de igreja, do evangelho, esse é o seu momento. Então está na hora de despertar a igreja. Está na hora de acordar. Chega de uma igreja inerte. Chega de uma igreja que não se move para Cristo. Chega de uma igreja que está indisposta para se mover para Cristo, mas tem sempre disposição para se mover diante da sua própria conveniência. Chega de uma igreja que não quer a responsabilidade de crescer, porque crescer te tira da zona de conforto. Chega de uma igreja que não permanece firme em fazer a vontade do Pai, mas só sabe olhar para si. Chega de uma igreja improdutiva. Chega de uma igreja que dorme, se esconde com medo de ir para fora, com medo de anunciar o evangelho do reino. Chega de uma igreja amedrontada, que tem medo de ir aonde ninguém quer ir. Enquanto a igreja tem medo de avançar, as trevas continuam avançando. E elas continuam chegando a lugares que a igreja fala, ali eu não vou não, ali eu não entro não, mas as trevas estão lá.
que se levante uma igreja que esteja disposta a crescer. Que se levante uma igreja que esteja disposta a crescer para Cristo, para que tudo volte ao desenho do Pai. Que se levante uma igreja disposta a avançar, a crescer, a abundar, a produzir sobre um sistema caído, expandindo a realidade de um sistema eterno. É sobre isso, igreja. Não adianta você achar que o ano de crescer, de abundar, de ser produtivo vai ser, nossa, né? Esse ano vai ser bom, eu vou conseguir tudo, né? Eu vou abundar, vou crescer, vou produzir. Não se trata de você, se trata dele. Se você virou esse ano achando que crescer, expandir, produzir, abundar é sobre você, querido, você está equivocado. É tudo sobre ele. Sempre será sobre ele. Não quer dizer que nós não vamos desfrutar, amém? Mas quer dizer que é sobre Ele, é para Ele. São ferramentas, vamos falar assim, que Deus vai nos entregar, que Deus vai nos fazer produzir, que Deus vai nos fazer crescer e abundar, mas é para usar para a obra dEle. Por que nós temos então que crescer? Por que nós temos que avançar? Por que nós temos que abundar? Porque eu creio que nós podemos ver Cristo expressado em todos os lugares dessa terra. Nós temos que crescer, avançar, expandir, produzir, porque eu creio que nós podemos ver Cristo na arte, podemos ver Cristo em um modelo econômico, podemos ver Cristo conforme os princípios do reino dentro da economia, dentro da política. Você tem que crer que nós podemos ver. Ai, pastora, mas dá um trabalho, não é fácil, né? Você vê que a igreja tentou, se levantou, tentou movimentar e deu errado. Quem disse que deu errado? Os seus olhos contemplam uma coisa, mas Deus vê as coisas de uma outra forma. Você consegue ver o que Ele vê? Você consegue enxergar o que Ele está fazendo? Não é sobre você fazer, ai, deu certo. É sobre você fazer, porque foi isso que Ele nos chamou para produzir. Se vai dar certo ou não no final, se é da forma da sua expectativa ou não, isso não importa. Tem que estar dentro da expectativa dEle. Eu creio que nós podemos ver Cristo expressado dentro das famílias, dentro das casas, dentro do nosso ambiente familiar de relacionamento. É possível, igreja, se nós nos movermos. A igreja deu uma despertadinha e já movimentou toda uma nação. Imagina quando ela despertar de verdade, o que ela não vai movimentar sobre toda a terra. Uma acordadinha da metade, que o resto da metade está dormindo ainda. Uma acordadinha da metade da igreja que se levantou para ir contra um sistema, já movimentou todo o Brasil, já influenciou, né, nações fora. Você imagina se toda a igreja de Cristo não se levanta em toda a terra, o que não vai acontecer? Ah, pastora, dá muito trabalho. Você também dá trabalho, igreja. Você imagina, só porque dá trabalho a gente desistisse. Só porque você dá trabalho, Deus desistisse de você. Você estava perdido, né? Porque o que você mais dá é trabalho. Por isso que há uma urgência da parte de Deus. Há uma urgência para que a igreja cresça, amém? Há uma urgência da parte de Deus para que a gente venha se mover, para que a gente venha a produzir, para que a gente possa estabelecer o modelo de Cristo, amém? Para que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente produz, quanto mais a gente se move, mais lugares vão conseguir ver que há um modelo diferente, amém? Há um sistema diferente, há uma forma diferente. Vocês estão entendendo? Diga amém. Nós temos que nos colocar ativos em todas as áreas da sociedade para mostrar ao mundo caído que há um sistema, que há um modelo, que há uma verdade. Temos que crescer nas escolas, temos que crescer na economia, temos que crescer na política, temos que crescer na educação, temos que crescer nos projetos sociais, temos que crescer.
Nós temos que mostrar a essa sociedade que está presa a um sistema caído que nós podemos transformar a sociedade. Que nós podemos, através de uma mudança de mentalidade, transformar o sistema, transformar o lugar em que vivemos. Temos que produzir o fruto Cristo em toda a terra. Temos que sair do romantismo de fazer uma oração mágica, achando que uma oração vai mudar todas as coisas. Temos que sair desse romantismo. Não, mas eu tô aqui, pastor, ó, tô dentro do meu quarto, mas tô orando. Achando que a oração, você trancado no seu quarto, da sua casa, sem se mover, uma palha para fazer alguma coisa, vai mudar alguma coisa. Achando que uma oração vai mudar tudo. E quando não muda, você fica frustrado, você fica abatido. Aí você fica, ai, será que Deus não está me ouvindo? Será que você não está ouvindo Ele falar? Que não é só sobre orar, é sobre fazer, é sobre trabalhar, é sobre produzir. É sobre deixar de ser uma igreja conformada, parada, letárgica, medíocre, improdutiva. Você acha que a sua oração vai mudar alguma coisa? Se a oração mudasse alguma coisa, já estava tudo mudado. Não é só orar, tem que agir, tem que ter ação, tem que ter proatividade, igreja. Aí depois você faz a oração, nada muda, nada acontece. Aí você fica, nossa, Deus não está me ouvindo. A oração foi fraca. Não é a oração que é fraca, você que é fraco. Porque você que não se levanta para fazer alguma coisa. Chega de uma igreja romantizada na oração. Eu não estou falando para você não orar não, tá? Ore, porque eu oro. Mas a oração vai dar a direção de Deus para que você possa agir, para que você possa se movimentar. É a direção que Deus dá do céu para que você ponha em prática nessa terra. Não é só orar a Deus, faça você. Ele já fez todas as coisas. E Ele está olhando assim, está mandando eu fazer? Já fiz tudo, levanta e faz alguma coisa. Se você não ouviu isso, é porque você está surdo, porque com certeza Ele falou. Ore sim, mas faça a sua parte. A igreja é responsável por tudo aquilo que é Cristo. A igreja é responsável por transmitir, transformar, modificar tudo a Cristo. Faça a sua parte, opere naquilo que Deus te chamou. Como nós falamos semana passada, não rejeite a voz do Senhor. Não rejeite a sua voz, não rejeite aquele que vos fala, não rejeite aquele que te exorta, não rejeite aquele que te chamou. E Ele não te chamou para você ficar preso em quatro paredes na sua casa, só orando, orando, porque eu sou uma mulher de oração. Graças a Deus. Ore, mas você é responsável por fazer a sua parte. Cada lugar que Deus te leva, cada lugar que Ele te coloca, cada coisa que Ele te permite que você veja, é para que você transforme, modifique, estabeleça o modelo Cristo naquele lugar. É para que a vida dele, a sua vida cresça naquele lugar, para que a vida de Cristo cresça naquele lugar. Então, se Ele te coloca no emprego, não é só sobre você ser alimentado, pagar suas contas, é para que Ele seja visto naquele lugar, amém? Se Ele te coloca numa escola, numa faculdade, é para que Ele seja visto naquele lugar. Se Ele permite que você abra o seu negócio, a sua empresa, é para que Cristo seja visto naquele lugar. Essa é a prioridade, que Ele seja visto naquele lugar. Temos que despertar a nossa consciência, que a salvação inclui tudo. Então seja firme, seja eficaz, seja ativo, até que tudo esteja cheio de Cristo. Até que tudo esteja cheio dele, até que tudo tome a forma dele. A salvação também pode chegar aos sistemas dessa sociedade. A salvação é para toda a terra.
precisamos moldar uma geração conforme o reino. Precisamos moldar uma geração que a sua maneira de viver seja conforme os princípios do reino. Precisamos, moldar uma geração que incomoda o mundo que nós estamos, amém? Não somos desse mundo e estamos nesse mundo para transformá-lo. Porque senão, por que você estaria aqui? Não basta mais só você levantar a mão e dizer: eu sou cristão, eu vou à igreja. Não basta mais, isso não é suficiente. Você levantar a mão e dizer: não, eu sou de Jesus, eu sou evangélico, eu sou crente. Ih, não, tá amarrado, eu não sou nada disso, eu não sou dessa religião, né? Não é sobre levantar uma bandeira religiosa, porque Cristo não veio levantar uma bandeira religiosa. Ele veio combater todo tipo de religião. Então não é sobre levantar a mão e dizer: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu vou à igreja, todo domingo eu vou lá. Tá chovendo, tá sol, eu vou lá, eu tô na igreja domingo. É muito mais profundo do que dizer que você vive, como um evangélico, ou que você vai a um culto domingo. É muito mais profundo do que você dizer que você ama Jesus. Tem que viver Cristo na sua essência. Tem que viver Cristo na sua realidade. Agora você tem que levantar sua mão e começar a dizer: eu quero que a influência do reino de Deus comece a afetar a todos os lugares que eu estou. Tem que trazer essa realidade. Não é sobre levantar a mão e dizer: sou de Jesus. É sobre você levantar a mão e falar: Senhor, que nesse lugar o Cristo seja visto, que o reino expande, que tudo aquilo que eu coloque em minha mão, onde eu colocar o meu pé, seja afetado pelo reino, por Cristo, por essa vida, por essa verdade. Que eu seja um agente transformador por meio do Espírito Santo em todo lugar que eu for. Não é sobre levantar bandeiras religiosas, é sobre Cristo ser visto em todo lugar que você colocar os seus pés. E eu vou te falar de duas coisas que a palavra de Deus faz em função dos sistemas. Duas coisas que a palavra de Deus faz em função aos sistemas do mundo, que nós devemos considerar se nós estamos vivendo um crescimento abundante por meio da palavra. Primeiro, a palavra é a crítica definitiva dos sistemas das nações do mundo. A palavra do Senhor, ela é a crítica definitiva dos sistemas e das nações do mundo. Por quê? Porque a palavra do Senhor estabelece um padrão. A palavra de Deus estabelece um modelo. A palavra de Deus estabelece um padrão, porque a palavra de Deus é um parâmetro de justiça, amém? A palavra viva do Senhor é um parâmetro de justiça, porque não é segundo aquilo que eu penso, não é segundo aquilo que eu gosto, não é segundo aquilo que eu creio, não é sobre o que o fulano disse, não é sobre o que o ciclano está dizendo, não é sobre o que o pregador A falou, o pregador B falou, mas é sobre o que diz a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor define o sistema, ela define um padrão, ela define um modelo. A palavra sempre vai confrontar os sistemas que não se ajustam a Cristo. A palavra sempre vai confrontar os sistemas que não se adequam à própria palavra de Cristo. A palavra do Senhor, ela critica, ela confronta, ela denuncia os sistemas que não vivem de acordo com Deus. Então é sobre isso. Quando você anuncia o Evangelho, quando você libera a palavra, você tem que confrontar, querido. Você tem que criticar, denunciar um sistema caído e estabelecer um sistema eterno. Porque há um modelo, porque a palavra de Deus estabelece o modelo. A palavra de Deus estabelece o padrão. Ele vai denunciar aqueles que não vivem de acordo com Deus. Se você ler lá em Amós 1:6, vou dar só um exemplo. Amós 1 vai confrontar o modelo de escravidão da época. Ele vai falar contra a escravidão, contra as pessoas trabalharem de maneira escrava. Por quê? Porque a palavra do Senhor confronta os sistemas caídos
dessa terra. Porque há um padrão, há um modelo. Por isso que nós não podemos baixar ou diluir o padrão, amém? Nós não podemos diluir o evangelho, diluir a palavra, porque há um modelo estabelecido por ela, amém? Nós temos que adequar aquilo que nós vivemos a esse padrão. Nós temos que fazer com que o mundo se adeque a esse padrão e não a palavra se adequar a um padrão estabelecido. Vocês estão entendendo? Diga amém. O que a igreja tem feito ao longo dos anos é colocado água, diluído o padrão, o modelo do evangelho, para que se adeque a esse mundo, à modernidade, às coisas dessa terra, né? Ao modernismo, a toda a questão, né, cibernética. Não, temos que conformar, porque era assim porque era na época de... Não é assim porque era na época de Jesus, é assim porque a palavra tem um modelo, a palavra tem um padrão, ela é uma verdade estabelecida. E nós não podemos adequar a palavra a esse mundo que tem que se adequar à palavra. Esse mundo, esses sistemas que tem que se adequar ao modelo. Então nós estamos aqui para colaborar, para que a palavra do Senhor cresça. Nós estamos aqui para colaborar com o aumento da palavra. Nós estamos aqui para colaborar para que o padrão do mundo se eleve de acordo com a palavra de Deus. É para que o mundo se adeque à palavra de Deus. Porque temos que crescer na palavra para que a palavra aumente sobre as nações. Nós temos que crescer no entendimento para que a comunicação, como eu falei no início, seja efetiva, transformadora, para que não crie lacunas. Por isso que nós temos que crescer na palavra, por isso que a palavra precisa aumentar sobre as nações, porque nós temos que manifestar um modelo que vai impactar, que vai influenciar os sistemas. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque a palavra confronta o que as pessoas creem. A palavra, ela vai confrontar aquilo que as pessoas creem. Quando você chega à igreja pela primeira vez, a palavra confronta tudo aquilo que você pensava, tudo aquilo que você achava, todo o modelo de vida que você levava antes de Cristo. A palavra veio e confrontou. Para quê? Para te transformar, amém? E eu posso dizer que hoje nós temos uma igreja transformada e os que estão chegando em processo de transformação. Por quê? Porque a palavra vem para confrontar aquilo que as pessoas creem. Nós temos que nos posicionar firmes na verdade. Por quê? Porque temos que estar posicionados firmes na verdade. Porque essa verdade, essa palavra vai confrontar o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, para que elas possam abandonar tudo aquilo que ela criou dela mesma, para que ela se modele a Cristo e a mentalidade de Cristo, amém? Número 2, a palavra de Deus cria e constrói novos sistemas. A palavra de Deus cria e constrói novos sistemas. A palavra, ela é semeada. A palavra é plantada como uma contracultura, amém? A palavra, quando ela é semeada, a palavra, quando ela é plantada, ela vem contra a cultura estabelecida, amém? Ela vem contra a cultura e um sistema estabelecido, porque há uma cultura celestial, amém? Há uma vontade de Deus estabelecida, há uma cultura do Pai que é estabelecida no céu e que tem que vir para a terra, amém, igreja? Então, quando a palavra é semeada, quando a palavra é plantada, ela vem como uma contracultura sobre tudo aquilo que está na terra, trazendo ao mundo caído uma nova realidade. Então a palavra de Deus, ela cria e constrói sistemas. Por quê? Porque ela traz uma nova realidade de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o que o pastor A gosta, não é de acordo com a igreja A, com a igreja B, não é de acordo com, né, o ministério A, o ministério B, é de acordo com a palavra de Deus. Essa é a nova realidade que tem que ser estabelecida de acordo com a palavra de Deus. Essa é a realidade estabelecida é Cristo. A verdade estabelecida é Cristo como dono de todas as coisas, como dono de toda a criação.
e tudo será conformado a Ele. E qual é a nossa responsabilidade, pastora? Fazê-lo crescer. Qual é a nossa responsabilidade? Produzir frutos de justiça sobre essa terra. Qual é a nossa responsabilidade? Produzir a vida de Cristo em todos os lugares. Qual é a nossa responsabilidade? Fazer com que Cristo seja tudo e todos. Fazer com que Cristo seja tudo em todos. A nossa responsabilidade é fazer com que todos aqueles que cruzarem o nosso caminho se modelem a Cristo. Quanto mais nós crescermos, Ele cresce. Quanto mais a vida dele cresce, quanto mais falamos a sua palavra, mais ela é semeada, mais ela é plantada sobre a terra, mais ela é semeada sobre os corações. Quanto mais disponíveis nós estamos, quanto mais nós permanecemos firmes em fazer a vontade do Pai, mais o reino se expande. E nós fomos chamados, quanto igreja do Senhor, para impactar esses sistemas, para impactar a educação, para impactar a economia, para impactar a política, para impactar as comunidades, para impactar as ações comunitárias, mostrando que há um modelo que dá certo, que há um modelo que não é corruptível, há um modelo que transforma, há um modelo que vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, que vai mudar tudo aquilo que está fora da conformidade de Cristo, amém? Nós temos que mudar, fazer diferente, amém? Eu vou dar um exemplo da nossa ação social, amém? Quando nós começamos a ação social, eu virei para a Ashley, nós conversamos, e Deus sempre nos orientando, nos direcionando a não fazer uma ação social como todo mundo faz, amém? Porque não é só a igreja que faz ação social. Tem pessoas individuais que fazem, tem outras religiões que fazem, mas o diferencial é que a gente não leva só comida, só roupa, só brinquedo, alimento, nós levamos Cristo. Nós não abrimos mão de levar Cristo, de levar a palavra. Então não é só entregar comida para o morador de rua, é levar a palavra, é semear a palavra, porque esse é o primeiro alimento, amém? Porque é isso que vai sustentar, porque ele vai comer a comida, no dia seguinte ele tem fome, mas se ele se enche de Cristo, ele se enche de esperança para uma nova vida. Então há diferença sim entre as ações sociais que o mundo oferece e que a igreja de Cristo oferece. Tem que ser diferente. Não é da mesma forma. Não é só levar comida, não é só levar roupa, não é só levar o conforto de alguém que se preocupa com o próximo. É levar Cristo, que há um Salvador, que há um Rei, que há um método, que há um jeito, que há um resgate, que há transformação de vida, que é possível. Ele é a nossa esperança de glória. Independente do momento, da circunstância, do local, do que se faz, Ele é a solução para todas as coisas. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então essa vida não tem que entrar só na ação social. Ela tem que ir aonde você for, no que você fizer, no que você se especializar. Você é médico, é dentista, é pastor, é pedreiro, não importa. Tem que ter Cristo em tudo que você coloca a mão. Cristo tem que sair de você em tudo que você faz. Em tudo que você faz, as pessoas precisam ver a diferença. Nossa, esse aqui levanta bem uma parede, Ah, que bonito, ele é um bom pedreiro, mas esse aqui é melhor. Por quê? Olha a diferença, ele tem Cristo nos detalhes. Ele é diferente quando entra, ele é diferente quando sai, ele é diferente. Há uma vida diferente, há uma postura diferente, há uma conduta diferente. E quando você entra na casa de alguém, você está entrando não para fazer uma obra, você está entrando com a vida de Deus naquele lugar. A nossa mente tem que mudar, igreja. Você não está indo só trabalhar no seu trabalho, você está entrando com a vida de Deus naquele lugar. E Ele precisa ser visto. E Ele precisa ser revelado. Ele precisa crescer naquele lugar. Você foi chamado para impactar pessoas, impactar lugares.
Então nós temos que recobrar a centralidade e a supremacia e a universalidade de Cristo, não só dentro dos cultos de domingo. Não é Cristo ser o centro na minha vida que já sou crente, não é só Cristo ser o centro, né? E ser, né, supremo dentro da igreja. Não é só ressaltar isso de culto em culto, no culto de sexta, no culto de domingo, na célula, no discipulado, mas também, né, nas cidades, no seu bairro, na sua vizinhança. Tudo Cristo tem que ser o centro. Nos seus relacionamentos, quando você sai para se divertir, quando você sai para ir no cinema, quando você sai para comer alguma coisa, as pessoas precisam ver que Cristo é o centro da sua vida. Há uma conduta diferente, há uma postura diferente, tem um falar diferente, tem um olhar diferente. As pessoas precisam ver Cristo exalando de você. Então você não pode se comportar como os outros se comportam. Você não pode ter a mesma postura que as outras pessoas têm, porque como você vai fazer a diferença sendo igual? Você não foi chamado para ser igual a ninguém. Você foi chamado para ser como Cristo. E Deus tem nos introduzido e vai nos introduzir a lugares, a cidades, a bairros, a escolas, a universidades, a empresas. Deus está te introduzindo em locais. Ele já nos colocou em muitos lugares, já foi levado em muitos lugares. Já são, né, quantas células? 30 células, 50. Ó, o projeto de células é grande. E não quer dizer que é fazer célula para a igreja, quer dizer que são lugares afetados, famílias afetadas, casas afetadas com a vida de Deus. Pessoas afetadas. Não é sobre números. Vamos multiplicar porque tem que multiplicar, porque a igreja tem que crescer. Não, é Cristo que cresce. E quando Cristo cresce, é natural a igreja crescer, amém? É natural a expansão. Porque nós vamos ser introduzidos em novos lugares. Por isso que nós temos que produzir. Por isso que nós temos que crescer. Por isso que nós temos que abundar. Por isso que nós temos que avançar. Quanto mais longe você chegar, Cristo chega. Quanto mais longe você for, Cristo vai. Porque você é aquele que vai anunciar a Cristo, amém? Você é a verdade, a igreja é a verdade, o baluarte da verdade. Deus nos dará modelos que vêm de Deus, amém? Para atuar na sociedade. Deus vai nos dar modelos para transformar, para impactar os sistemas caídos dessa terra. Ele sempre dá o desenho, amém? Não foi uma exclusividade de Moisés. Olha aqui o desenho, faça igual. Não, ele tem modelos, ele tem padrão. E Ele vai nos dar os desenhos. E nós vamos ao longo do ano, ao longo das viradas do ano, né, nos moldando aos desenhos, crescendo no desenho, crescendo na edificação, amém? Mas nós temos que produzir Cristo em todo lugar que Ele nos introduz. Porque para que Ele vai nos dar novos lugares se você ainda não conseguiu produzir a vida dEle no que você já está? Ele vai nos dar um modelo que funciona, para que não seja do homem, amém? Mas que seja tudo dele. Por isso que não pode ser nosso, por isso que a direção sempre é dele, por isso que a forma sempre é dele, para que o homem não diga, fui eu que fiz, fui eu que dei a forma, fui eu que dei o jeito, porque não é nosso, é tudo dele. Nós temos que ser uma matriz produtiva. Uma matriz produtiva e crescente de tudo aquilo que é Cristo nessa terra. Nós temos que ser essa matriz produtiva. Você crê, igreja? Você crê que você pode ser uma matriz de produção e crescimento de Cristo? Então a minha oração é que se levante do nosso meio políticos, que se levante do nosso meio economistas, que se levante do nosso meio educadores, que se levante do nosso meio escritores, que se levante do nosso meio esportistas, que se levante do nosso meio arquitetos, que se levante do nosso meio médicos, que se levante em todas as áreas,
que se levantem pessoas de todas as áreas, de todas as especialidades, de todas as profissões, para que todos os lugares sejam alcançados pela centralidade, pela supremacia, pela universalidade de Cristo. Para que todos os lugares tenham o desenho de Deus, a forma de Deus, para que todos os lugares recebam da integridade de Deus, para que todos os lugares que eu e você alcance, a mentalidade divina venha para influenciar esse lugar, para ocupar esse lugar, para mudar o destino desses lugares. Eu oro para que em nome de Jesus, em cada conduta que o povo do Senhor tenha, cresça o reino seja visto. A minha oração é que se levante do nosso meio pessoas preparadas para influenciar, impactar e transformar esse mundo que já foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. É tudo dele, querido. Nós não temos que pedir permissão para entrar em lugar nenhum. É tudo dele. Que se comece a modelar uma vida justa, que se comece a modelar uma vida pura, que se comece a modelar casamentos diante do Senhor, famílias diante do Senhor, filhos diante do Senhor, projetos diante do Senhor, tudo que funcione diante do Senhor. A sua família tem que funcionar, os seus filhos têm que funcionar, o seu casamento tem que funcionar, porque é isso que as pessoas vão ver, é isso que a sociedade vai ver. Eles vão olhar para a sua vida, vão olhar para a sua casa, vão olhar para os seus filhos, vão olhar para o seu casamento e vão achar Cristo lá, vão achar um modelo de Cristo lá e vão dizer: como eu faço para ter essa vida, como eu faço para ter essa transformação na minha casa, como eu faço para ter essa transformação no meu trabalho, como eu faço para conduzir a minha empresa dessa forma. Há diferença no que você faz. Como eu faço para ser um profissional como você estudou como eu, mas não é como eu sou, não é como eu, porque há uma diferença daqueles que crescem justos e retos diante do Senhor, aqueles que são moldados diante de Deus. Há uma diferença. E eu declaro que nós estamos levantando uma geração que faz a diferença e será visto pela diferença que faz, e vai dizer: trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça de Deus comigo, porque é tudo dele, é tudo por ele. Ele deu o modelo, ele dá a conduta, ele dá a forma. Eu somente executo tudo aquilo que ele me faz. Que Cristo seja o centro da nossa vida, que Ele seja o centro de tudo aquilo que nós estamos edificando, porque Ele precisa ser visto. Então, igreja, chegou o tempo de crescer. Chegou o tempo de crescer até tudo estar cheio dele. Chegou o tempo de crescer e nós não vamos parar. Nós vamos permanecer. Nós vamos ficar firmes, eficazes, produtivos, frutíferos, abundantes, completos em toda a sua vontade, em toda a sua obra, de agora até todo joelho se dobrar e toda a língua confessar que Ele é o Senhor. Eu declaro que é de agora até todo joelho se dobrar, até toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós vamos ser produtivos, frutíferos, firmes, abundantes, permaneceremos nele. Porque Ele é a esperança desse mundo. Ele é a esperança de um mundo caído. Ele é a esperança desse mundo se reerguer. Ele é a esperança das famílias se colocarem de pé novamente. Ele é a esperança de transformação. Ele é a esperança de um mundo caído se erguer. Ele é a esperança do que está morto viver. Ele é a esperança daquele que está em trevas ser transformado para o reino do seu amor. Ele é a esperança. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida desse mundo. Ainda há tempo, igreja. O tempo não acabou. Ainda há tempo.
o reino vai seguir crescendo, 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 até que Ele venha. Então, o que eu proclamo nesse dia é: prepara-te, prepara-te, prepara-te. E eu quero declarar que a terra se prepare para nós, porque o Criador de toda a terra está enchendo os seus filhos. Que a terra se prepare para nós, que você esteja pronto e a terra se prepare para nós, porque o Criador está enchendo os seus filhos, está enchendo os seus filhos de esperança, de fé, da vida dele. Até tudo está cheio dele, até tudo está cheio dele. E começa pela minha vida, começa pela sua vida, porque vaso vazio não consegue dar nada, transbordar em nada, entregar nada. Mas o vaso cheio, o vaso transbordante, começa a influenciar, a impactar, a derramar, a semear. Uma árvore frutífera dá muitos frutos, e esse fruto se transforma em sementes. Vocês conseguem entender? Uma árvore frutífera, muitos frutos, desses frutos, muitas sementes, novas árvores, novas vidas, novos plantios. E assim nós vamos crescendo. Então, primeiro, igreja, prepara-te, prepara-te, porque o Criador está disposto. Prepara-te, prepara-te para crescer, prepara-te para abundar, prepara-te para frutificar, porque do fruto nascerá novas árvores, novas sementes, novas vidas, nova produção. Prepara-te, igreja. Que o Senhor quer te encher. Ele quer encher a sua vida de tudo aquilo que é Ele. E essa semente Cristo, o inimigo pode até tentar, porque quando a palavra é semeada, ele vem e tenta roubar a semente. Mas eu quero declarar que ela caiu de forma tão profunda, que ele não consegue enxergar, que ele não consegue mensurar, que ele não consegue tocar. Se levanta na igreja um tempo diferente, aonde aqueles que amadureceram e se prepararam não são mais à beira do caminho, não são mais os espinhos, não são mais a terra cheia de pedras, mas é uma terra boa, é o tempo da terra boa, porque a terra que não está preparada mata a semente, mas a terra pronta a produz, a terra preparada a produz, a terra preparada faz com que a semente produza, que a semente cresça, se torne uma linda árvore, e essa árvore dê muitos frutos. Está na hora de estar preparado, igreja. Preparado, preparado, forte e firme. Uma árvore firme, enraizada, bem estruturada, com o seu tronco bem estruturada, aguenta o crescimento das folhagens, o crescimento do fruto, o peso dos seus frutos. Ele está preparado para que a árvore venha florescer, das suas flores nasçam os frutos e dos seus frutos sementes. Por isso, temos que estar firmes. Porque quando vem a circunstância, quando vem o dia mau, quando vem a tribulação, nada vai nos abalar, porque estamos firmes, não só enraizados, mas o nosso tronco é forte, o nosso tronco não é oco, o nosso tronco não está estragado, o nosso tronco não é corruptível, porque tudo foi modelado por Ele, tudo formado por Ele. Ele é o centro, Ele é a estrutura, Ele é o fundamento, Ele é o sustento. Está pronto para crescer, está pronto para florescer, está pronto para frutificar, está pronto para dar novas sementes. Esse é o novo tempo, o tempo de dar muitos frutos. E quando você abrir o fruto, verá as sementes. E as sementes não serão como vocês, será como eu sou. Eu sou. Vai abrir a semente e ela será boa. Abrirá o fruto e ela será boa. Abrirá o fruto e será boa. Porque não há corrupção, o bicho não come, não há frutos estragados, não há frutos apodrecidos. E as sementes estão preservadas dentro desse fruto. Sementes como eu sou.
como é a minha palavra, como é a minha estrutura. Então não há como dar errado, não há como não produzir, não há como ser como eu. Então entenda, igreja, vocês criaram raízes, eu sou o grande fundamento. Eu sou a estrutura, eu sou a força, eu sou a firmeza, eu sou aqueles que os fazem permanecer. Então chegou o tempo de florescer, chegou o tempo de crescer, chegou o tempo de dar os frutos conforme eu sou. Os maduros não dão fruto como eles querem, os maduros dão frutos conforme aquilo que eu sou. Não tem como dar errado, porque aqueles que permanecem em mim são como eu sou. Não tem como dar errado. Fique de pé, igreja. Semana que vem é ceia, né, marido? Semana que vem é ceia do Senhor, amém? Pastor Bruno vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor para vocês. E no próximo domingo, depois da ceia, eu vou continuar essa palavra, falando, trazendo o entendimento do porquê nós temos que permanecer firmes, amém? Sobre o texto de Colossenses 4, porquê que nós temos que permanecer firmes, maduros e completos no Senhor, amém? Não perca nenhum culto, amém? Dessa nossa série sobre crescimento. Isso vai nos fundamentar para tudo aquilo que Deus vai edificar, amém? Para tudo aquilo que Deus quer estabelecer em nós, para que possamos ser eficazes, ativos e agentes de transformação para esse mundo que está caído, amém? Há um modelo, há um resgate, há uma vida que tem que ser levada em toda a terra, em todo o mundo, amém? Não é só sobre pessoas, é sobre toda a criação, amém? Vamos nos preparar, igreja. Chegou o tempo de você se preparar para impactar cada esfera dessa terra. Nós vamos levantar pessoas. Cada casa que nascer vai levantar pessoas para entrar nos sistemas, para entrar na economia, para entrar na política, para entrar na educação, para entrar em cada área profissional existente e naquelas que você vai criar. Porque nós temos a vida criativa de Deus e tudo para impactar esse mundo da vida de Cristo, amém? Vamos louvar ao Senhor. Entrar, e eis que ele
isso Deus também o exaltou de forma extraordinária e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, declaramos o seu senhorio, não como uma frase vã, não como algo que usamos de forma, Senhor, no nosso cotidiano, mas declaramos uma verdade absoluta, uma frase extraordinária, revolucionária, transformadora, que coloca o Senhor no centro de todas as coisas. Jesus Cristo é Senhor sobre toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor dos céus. Jesus Cristo é o Senhor da terra. O Jesus Cristo é o Senhor de tudo que há debaixo da terra. Isso é imutável, estabelecido de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo que somos, tudo que há, tudo que está contido nessa terra, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. E eu declaro que se abram as portas, tudo será cheio de Cristo. Eu declaro que todo principado, toda potestade que se colocou diante da economia, da política, do governo, de tudo que há nessa terra, da educação, dos princípios fundamentais, dos alicerces que estabelecem um sistema de governo, eu declaro agora, estão derrubados, caídos, todo principado, toda potestade, toda hoste maligna, e eu os faço ouvir, Jesus Cristo é o Senhor. Escutem, principados, potestades, legiões, hostes, malignas, espirituais, dos céus, debaixo da terra, escutem o anúncio: Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, e a sua igreja está de pé para prevalecer sobre o inferno. A igreja do Senhor vai prevalecer sobre as portas do inferno. A igreja que dormia agora desperta. E você pode dizer que é uma parte e o resto dorme, mas o que couber, a minha igreja, todos serão erguidos, os que não quiserem, permanecerão dormindo, mas se levantará cada vez mais gerações despertas, 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 despertas. Vou dizer, assim como não sabiam a respeito do Filho, não sabem quão incontável é a minha igreja. Não sabem. Como não sabiam dele, não sabem o incontável é o número que faz parte do meu corpo, da minha igreja. Não sabem. Eles olham as estruturas, eles acham que é a estrutura, por isso que eles batem de frente com a estrutura. Mas a minha igreja não é estrutura, a minha igreja não é prédio, a minha igreja não é 4 paredes, a minha igreja, eu sou a minha igreja. Assim como não sabiam, não sabem quão numeroso é a minha igreja. Jesus Cristo é Senhor de tudo que há nos céus, na terra e debaixo da terra. Chegou o tempo de avançar, igreja. Chegou o tempo de correr. Chegou o tempo de você entender o poder que há na palavra, o poder que há no evangelho, no poder revolucionário que transforma o sistema e o mundo caído em algo eterno e celestial. Para isso, precisamos nos manter firmes. Permaneça firme, igreja.
Permaneça firme, que o vento pode parecer forte, mas se Jesus está lá, só mandar: cala-te, cala-te, e o vento se cala. Que assim seja, que o entendimento da sua palavra, Senhor, venha nos transformar por inteiro, que possamos ser agentes transformadores e que possamos, ao abrir a nossa boca, ser eficaz em tudo aquilo que nós falarmos, para que vidas sejam transformadas, o mundo seja transformado, o sistema em que vivemos seja transformado, tudo aquilo que tocarmos será transformado pelo modelo Cristo estabelecido pelo Pai, em nome de Jesus. Posso dar a bênção ou vai apresentar antes? Nós não fizemos a apresentação no culto de primícias porque não deu tempo, mas se tem alguém que se tornou membro da casa esse mês, que está aqui, vem aqui para você poder se apresentar, para podermos orar pela sua vida. Tem alguém? Não? Amém. Deus é bom, amém? Assim, eu começo o ano da melhor maneira. Em nome de Jesus. Final do culto lá na frente da igreja, nós temos a Unirem no último dia hoje, de verdade. Só tem mais algumas vaguinhas só. E o retiro também. Em nome de Jesus. Amém. Passei com a sua mão. É que eu te passei o microfone. A Deus, muito obrigado por hoje, muito obrigado por tudo. Por tudo aquilo que o Senhor derramou, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e por tudo aquilo que o Senhor nos alinhou. Assim como Ele é, nós somos. Que o Senhor possa nos alinhar até que essa palavra seja uma verdade. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, com você, com a sua casa, com todo o corpo de Cristo. Até o nosso encontro com Ele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Na frente da igreja.